Olá meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Descomplicando o Espiritismo, aqui é o Paulo e hoje nós vamos falar sobre as pessoas difíceis. Fiquem tranquilos, eu não vou falar mal de ninguém, se eu for falar vai ser de mim mesmo, porque eu sou ainda uma pessoa difícil, mas eu quero fazer uma reflexão sobre como esse momento é um momento espiritual tão importante para a maioria das pessoas, que são essas pessoas muitas vezes endurecidas, que são difíceis de lidar. Na maioria das vezes, a gente precisa lembrar disso. Mas, antes de falar sobre essas pessoas, vamos relembrar um exemplo e vamos voltar lá um pouco mais de 2000 anos com Jesus e Pedro. A gente percebe, através das Escrituras, que Pedro era aquele apóstolo que mais estava ao lado de Jesus. Pedro acompanhava ele na maioria daqueles momentos dos 3 anos em que Jesus viveu ali, pregando, ensinando, curando, tendo os milagres que a gente já entende na maioria hoje, como se deram. Enfim, Pedro estava junto dele, vendo o valor daquilo tudo, muitas vezes querendo também agir, querendo fazer o bem. Veja que ele mesmo tem aquela passagem onde ele tenta expulsar os espíritos de um rapaz e ele não consegue. E então Jesus até chama a atenção dele, Ô homens de pouca fé, cadê a fé de vocês? Pedro é aquele que chega a dar 2 passinhos lá em cima da água, quando Jesus está caminhando por cima da água, E depois afunda e Jesus pega ele pela mão, puxa e chama a atenção. Pedro, cadê sua fé? Esse chamar a atenção, é claro, não é uma cobrança, porque nós não podemos cobrar de ninguém a evolução, a caminhada espiritual. Ela vai acontecer, seja hoje, seja amanhã. Mas é claro que nós podemos estar junto fazendo um bem para aquela pessoa, relembrando ela do que é bom, transmitindo boas palavras, boas energias, ensinando pelo exemplo, que isso ensina muito mais do que palavras, Era o que Jesus fazia. E eu estou falando tudo isso porque Pedro era uma pessoa difícil, a gente percebe isso, Que ele era uma pessoa endurecida. Ele era difícil dele aceitar muitas coisas. Tanto é que logo depois que Jesus morre, Pedro já fica um pouco perdido ali. Ele começa a pensar que vai tudo acabar, eles vão ser perseguidos, que ali estava acabado tudo, E demora um tempo, Jesus tem até que aparecer de novo para eles e falar mais um pouco e recuperar essa necessidade da união, de continuar caminhando. E com o tempo, conforme vai vindo as dificuldades, Pedro vai se modificando. Conforme ele se modifica, ele consegue transformar aquela dureza de não aceitar as coisas em uma firmeza. E aí é uma grande diferença. Quando ele consegue transformar essa dureza em uma firmeza de fé vivida, experienciada, ninguém, e eu falo isso sobre todos nós, ninguém consegue tirar essa fé de nós. Se torna uma fé inabalável, inquebrantável. O indivíduo que vive um momento espiritual que a gente percebe de dureza, de ser uma pessoa difícil, é, na maioria das vezes, um momento muito importante para aquele ser, para aquele indivíduo. Porque o que está acontecendo? Uma verdadeira luta moral. Normalmente isso começa no estado de erraticidade, entre o intervalo de uma encarnação e de outra, quando o espírito, depois de viver por muito tempo, por um mau caminho, com escolhas ruins, ele percebe que aquilo é ruim. Ele então adquire uma firmeza muito grande consigo mesmo. Naquele estado, ele adquire uma consciência, ele percebe que ele não pode mais viver aquilo, que ele precisa mudar. E isso se transforma numa dureza. O grande problema é que quando a gente reencarna, na maioria das vezes a gente esquece de olhar para dentro de nós mesmos, de entender que essa dureza que está materializado como uma característica da pessoa, ela brota, ela nasce dessa necessidade de mudança e que a gente precisa colocar essa dureza para nós mesmos. Só que na maioria das vezes a gente externaliza, então a gente é duro com as outras pessoas, com as outras situações e não conosco mesmo. Aí, as outras pessoas que vivem conosco passam por momentos que muitas vezes são complicados, são difíceis para elas. A gente chega aqui nesse ponto a considerar o seguinte:
Quando nós convivemos com uma pessoa difícil, com uma pessoa dura, é claro que para nós, se nós pudermos exercitar a caridade da paciência, do amor, da compreensão, tudo isso para nós vai ser muito valoroso, porque nós vamos nos tornar ainda mais resilientes com esse tipo de situação. Para aquela pessoa também é um bem muito grande, porque muitas vezes nós estamos ensinando, semeando ali boas sementes, principalmente com o exemplo. É claro que nós precisamos, o Sandro Klinge fala muito sobre isso, nós precisamos traçar muitas vezes um ponto até onde aquela pessoa pode chegar, porque nós também não podemos nos colocar à mercê do que quer que aquela pessoa faça quando aquilo nos faz mal. Então pode ser que a gente tenha que chegar num ponto e falar, olha, eu sei que a sua vida é difícil, eu sei que você está passando por tais dificuldades, mas aqui, nesse ponto, daqui para frente, não dá, porque para mim é demais. A gente precisa conversar, a gente precisa se ajudar, mas daqui para frente você não passa. A gente precisa fazer isso com firmeza, mas com amor, é claro, né? E é claro, se nós estivéssemos num estágio espiritual de angelitude, nós não precisaríamos fazer isso, porque nada daquilo nos incomodaria, nos desequilibraria. Como nós não estamos lá, nós precisamos tomar muitas vezes essas atitudes. Até mesmo porque, quando a gente não faz nada, será que a gente está realmente fazendo o bem para aquela pessoa? Ou será que a gente está promovendo o mal, por assim dizer? Porque se a gente não faz nada, se a gente não fala nada, se a gente não tenta ajudar com firmeza e com carinho aquela pessoa, a gente está simplesmente deixando ela, relegando ela para o esquecimento, que é muitas vezes o que a gente faz. A gente quer simplesmente afastar aquela pessoa da nossa convivência, deixar ela de lado, né? A gente precisa pesar tudo isso. Agora vamos nos colocar na situação, na personalidade de ser a pessoa difícil. Eu sou uma pessoa difícil, não é que eu não me considero uma pessoa horrível, que é extremamente dura com os outros, mas eu percebo que há um endurecimento, né? Por quê? E eu já entendo isso muito bem, porque eu cheguei nesse ponto de verificar que eu tenho coisas sérias que eu preciso modificar em minha vida. Se a gente está nesse ponto, o que nós precisamos fazer com muita firmeza, refletindo sempre e buscando essa luz no Evangelho, buscando essa luz no Espiritismo, é nos esforçar por nos convertermos, e não para converter os outros, e não para ser duro com os outros. Então, sejamos duros conosco mesmos, nos analisemos, pensemos se tudo aquilo que nós estamos fazendo, agindo, falando, se está sendo bom ou se está sendo ruim. Deixemos de usar como desculpa aquela velha frase, mas eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, a gente não está aqui para isso. A gente nasceu de um jeito, se a gente percebe durante a vida que nós temos dificuldades e essas dificuldades nos trazem infelicidade, porque uma pessoa endurecida ela não é feliz, vamos nos esforçar para mudar. Não precisamos nem ficar externalizando isso para os outros, falando isso para os outros, mas vamos nos colocar sob essa ótica endurecida de ver as coisas e vamos nos esforçar por essa mudança. Agindo assim e com o conhecimento que o Evangelho e o Espiritismo nos trazem, aí a gente pode chegar ao ponto de adquirir essa fé inquebrantável, inabalável. Ninguém tira mais de nós, a gente sabe que as coisas são do jeito que são, a gente entende como elas são e a gente simplesmente segue caminhando firme. A gente vai tomar tombo, a gente vai cair, mas a gente se levanta e a gente segue caminhando. Muito importante, aliás, que nós compreendamos que essa dureza, ela também tem que ser equilibrada. Não adianta a gente ser duro no sentido de nos jogar para baixo. Ou seja, eu quero fazer o bem, como dizia Paulo de Tarso, eu quero fazer o bem, mas eu faço o mal. É normal, faz parte do nosso momento evolutivo. Eu quero fazer o bem? Tá bom, então isso fica dentro de mim. Amanhã eu vou e querendo fazer o bem, mas eu acabo fazendo o mal, eu acabo agindo errado. Tá bom, eu tenho que analisar por que eu agi errado e no próximo dia eu vou tentar agir menos errado. Não adianta eu falar, nossa, eu sou uma pessoa muito ruim, eu não mereço nada, Deus não gosta de mim, eu não consigo, eu não vou mudar. A gente está se auto-sabotando e a autossabotagem é algo muito sério conosco mesmo. Então, é seguir caminhando sempre como Pedro,
Vemos valor nas coisas boas? Vamos seguir caminhando, vamos seguir estruturando, vamos seguir sim conhecendo, buscando esse conhecimento. E quanto mais a gente vai, aí entra uma coisa muito importante, quanto mais a gente vai vivenciando com as outras pessoas, mais esse exercício diário vai nos ajudando a colocar tudo aquilo que a gente conhece, que a gente vê que é bom, em prática na nossa própria vida. E também, lembrando, as pessoas que vivem ao nosso redor também merecem a nossa caridade, também merecem uma face melhor de nós mesmos. Então, nós somos difíceis, é difícil seguir caminhando e eu vou errar e muitas vezes eu vou errar com essas pessoas. Quando errar, vire para ela, esquece do orgulho, coloca o orgulho de lado, engole o orgulho, por mais que doa, e fale para a pessoa: me perdoa, me desculpa, eu agi errado. É difícil para mim, eu estou trabalhando nisso, eu sei que ainda vou errar, mas eu estou trabalhando. Peço desculpas. E peça desculpas e peça perdão. Isso faz parte dessa caminhada, desse momento de transformação tão importante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dúvidas, comentários, considerações, por favor, deixem aí embaixo, eu vou responder a todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.